Os discípulos perguntaram certa vez a Jesus: quais seriam os sinais de sua vinda, mestre? Esse é o evento mais esperado da Bíblia e do cristianismo inteiro. E o que a Bíblia nos ensina a respeito desse evento? Dessa maravilhosa ação que acontecerá? Bem, é isso que vamos ver no vídeo de hoje no Clube da Bíblia sobre a aula Os Sinais da Volta de Cristo. Vamos lá. Amém? Pode começar, professor Samuel. Vou pedir para tu botar o slide. De início, eu queria agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos, né? Me sinto muito feliz, honrado e muito gratificado a Deus por compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E agradeço ao irmão Samuel, né? E todos os demais que estão presentes aqui para juntos ouvirmos um pouco da palavra do Senhor. E eu separei aqui pelo menos 15 sinais que sinalizam a volta iminente e eminente com de Cristo. E serão também algumas reflexões ao longo de cada ponto, de forma bem organizadinha que eu fiz. Dei um pouquinho de trabalho, resumi um projeto que eu tenho aqui na igreja, perdão, em que nós estamos estudando a teologia sistemática de uma forma geral, a escatologia bem bacana, e aqui eu resumi pelo menos de 30% a 40%, ponto a ponto, tá certo? Então vamos lá. Esse aí é um QR Code, quem não for inscrito no canal é só clicar do Vamos Ver. Pois bem, eu coloquei um título e um subtítulo para que os irmãos, de uma forma geral, conhecedores ou não conhecedores de teologia, possam entender e se embasar biblicamente. Eu coloquei assim, ó, mais do que sinais, o ritmo do tempo de Deus. Vigiar não é contar sinais, mas perceber o tempo. Isso é baseado em Mateus 24 e 42 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, que eu queria ler com os irmãos aqui. Vou começar do versículo 5, do 6 mesmo. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu, eu quis fazer uma introdução de todos esses sinais para que os irmãos, de uma forma geral, possam compreender o que eu quis passar. Veja só, Jesus ele também alertou para a chegada de uma grande tribulação, sem precedentes. Não se trata de algo semelhante ao que já ocorreu na história, não será como guerras mundiais, pandemias, terremotos ou perseguições, já enfrentadas, já conhecidas. Será algo único, será algo incomum, descomunal, algo atípico e além do que já se viu. Por isso que é chamado de grande tribulação. Uma realidade nova e assustadora que ultrapassará todas as medidas humanas de sofrimento e angústia. Ponto final. Por isso, a vigilância cristã não se resume a observar o que o mundo já experimentou, mas a estar preparado para o incomum que virá. O discípulo fiel entende que a tribulação final não é uma repetição do passado, mas um cumprimento escatológico inédito, diante do qual só permanecerá firme quem está enraizado em Cristo. Assim, o cristão não segue apenas os sinais, mas aprende a perceber o tempo de Deus. Os sinais são como o toque de trombetas que anunciam algo maior, a volta do glorioso Jesus Cristo, ou a volta gloriosa do Senhor. Mais do que olhar para as catástrofes,
externas, o chamado é para manter os olhos do rei que vem, vivendo cada dia com a expectativa de sua manifestação. Próximo slide. Perdão. Mas que sinais? O ritmo do tempo de Deus. Jesus nunca chamou os seus discípulos a uma contagem fria, calculista dos sinais, mas uma vigilância viva e constante. Eu vejo muita gente no dia a dia que não entende pouco ou nada de teologia e desinformados contando sinais. Aqui não é uma contagem de sinais. São sinais que sinalizam. Mas eu, você, qualquer um, não vai ficar contando. Eita, já tem tanto, não sei o que e tal. Não. A escatologia bíblica é que a gente venha a viver em vigilância constante. Então, os sinais, eles existem, mas não são um fim em si mesmos. Eu aprendi que não é o sinal em si que vai evidenciar a volta de Cristo, mas a sua frequência constante, intensa, que vai sinalizar algo estranho, algo atípico, algo anormal. Não, guerra tem em todo lugar, norte, sul, leste e oeste, pandemia, não sei o que e tal. Beleza, mas ela cessa, ela para, ela estagna, ela pode oscilar. Mas a volta de Cristo será algo assim, ó, aumentando, 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 igual as dores de parto. As dores de parto que Jesus falou no grego lá é o quê? Uma mulher, ela, quando se aproxima de colocar a criança para esse mundo, as dores diminuem ou intensificam? Elas vão intensificar. Então, esses sinais são pertinentes à volta de Cristo. Não é a natureza do sinal, mas a sua frequência intensa e constante, certo? Porque tem crente que não entende teologia que diz que é os sinais em si. Bora lá, já tem isso, só falta mais 2. Não é assim. Biblicamente não é assim. Eu não aprendi biblicamente assim. Então, os sinais existem, mas não são um fim em si mesmos. Eles apontam para algo maior. Deixa eu diminuir aqui. Ok. Eles apontam para algo maior, que é o quê? O ritmo do tempo de Deus, que se desenrola diante de nós. Assim como a figueira anuncia o verão pelo brotar de suas folhas, os sinais mostram a proximidade da volta de Jesus Cristo. O verdadeiro chamado não é acumular estatísticas de guerras, pestes ou terremotos, mas discernir espiritualmente a frequência e a intensidade desses acontecimentos. O discípulo maduro não vive obcecado, fanático com o próximo sinal, mas atento ao tempo de Deus que se acelera dia e noite, noite e dia. Vigiar é manter o coração desperto, a fé firme, o amor ardente, para que quando o Senhor vier, eu e você não estejamos se preparando para a sua volta, mas já está preparados, porque vai ser algo de repente, será algo inesperadamente, que iremos nos encontrar preparados, fiéis e vigilantes à volta do nosso Cristo, Jesus Cristo. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Olha o ponto crucial aí, antes, durante e depois daquele momento. Ponto 1. O aumento da iniquidade é um ponto reflexivo de um sinal da volta de Cristo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus advertiu que nos últimos dias o pecado se tornaria cada vez mais normalizado. É normal, é besteira, isso é besteira, irmão. Você está nesse tempo ainda que é pecado, deixa disso. O pecado nem existe. O professor de educação física para mim falou que não existe pecado. Seu José da padaria disse que não existe. Aí tá bom, beleza. Mas o psicólogo tal também disse para mim que não, que isso é uma neura do ser humano de criar pecado em tudo. Deixa dessa paranoia, beleza? Vamos lá. Vá sozinho, que eu não vou. Então Jesus advertiu, onde a imoralidade, a corrupção e a falta de amor mostram um mundo distante de Deus, distante de sua palavra, distante do Espírito Santo.
Essa frieza espiritual é perceptível até entre cristãos, quanto a rotina da fé é trocada pelo comodismo. As pessoas estão sendo a cada vez mais criando engrenagem e não conseguem sair mais dela. Aí elas acabam cometendo certas coisas que ao longo do tempo vão se adaptando e vão fazendo parte da sua labuta diária. O chamado é para permanecermos firmes, cultivando o amor e a santidade, em meio a um mundo que caminha no sentido oposto. E eu trouxe um versículo que eu gosto muito, que é quando Paulo diz assim: portanto, estou concluindo, viu? Meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes, igual uma árvore se aprofundando, se afundando. A sua raiz cada vez mais profunda. E constante, ou seja, não parem, não. Não paremos, não. Sempre abundantes, não é de vez em quando, não. Porque tem cristão ou crente que diz o seguinte: eu já me contentei com a minha espiritualidade, já está bom. Eu já estou contente com o conhecimento que eu sei. Então, quando essa pessoa fala, eu já estou maduro demais. Quem está maduro demais, biblicamente, ele está podre. Porque uma fruta, quando ela amadurece demais, acontece alguma coisa. Ela apodrece. E quando está destruída, ela nem sabe mais que está podre. Então, a ideia é o seguinte: Paulo está dizendo assim, ó, quando você chegar, imagine um copo. Imagine essa garrafinha aqui de água. Abundante é o seguinte: eu encho até aqui, até o limite, e agora eu me acostumo, eu faço assim, ó. Mas Paulo está dizendo assim: não, 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 tem que deixar aberto. Paulo está dizendo assim, ó, tem que ser firmes e constantes, sempre abundantes. O limite tem que estar transbordando. Olha, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre abundante é quando a água está descendo mais. Eu não vou me contentar com minha espiritualidade, eu sempre vou querer mais. Eu tenho que ter reserva. O cristão remanescente dos últimos tempos será aquele que terá reserva. Reserva espiritual, reserva da palavra, reserva de santidade, o que for, o que ele fez para manter, ficar constante e sempre abundante. Tem crente que acha que tá bom, já está aqui, ó, no nível, descendo o nível. Tá aqui, não, eu tô bom, eu sou crente ainda, sim, mas a tua reserva tá tão ruim. Qualquer coisinha vai fazer distanciar você de Deus. Um problemazinho que acontecer já era. Então nós temos que estar sempre abundante e não pode fechar. Tem que estar aberto aqui, ó. A garrafinha tem que estar aberta. Então, o chamado é este. 2, falsos cristãos, falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24, ele tem um contexto teológico distinto, ele é bem evidente lá, mas eu coloquei aqui como uma forma geral. Não existe o anticristo, ou no singular masculino, é uma coisa, e os anticristos já estão desde o momento em que Jesus esteve aqui na Terra, se desenvolveram. Porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. O engano espiritual é um dos maiores perigos da igreja. Pessoas carismáticas, mas sem verdade bíblica, seduzem multidões. Isso nos chama à vigilância e ao discernimento. Lembrando que nem todo milagre ou profecia procede originalmente de Deus. O verdadeiro seguidor de Cristo precisa permanecer fundamentado na palavra de Deus, que é o filtro da verdade. Tem muitos falsos profetas aí em vários estados, em vários países, que é um absurdo. Gente dizendo: eu sou o Cristo, eu sou a reencarnação de Cristo, eu sou não sei o quê. Infelizmente, milhares, milhões de pessoas acreditam. Tem um cara, não sei se é nos Estados Unidos, que disse que ele era o próprio Deus, a encarnação da própria divindade de Deus. Então, ela é a quarta trindade, né? A quarta idade, que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e tinha esse camarada. Era uma coisa, um absurdo. Eu pensava que era brincadeira, mas não. De fato, eu acho que é um delírio tão grande que eles acreditam nisso e acabam de tanto mentir acreditando nisso. Igual o Henrique Cristo, né? Que encarnou essa loucura. Próximo slide. Terceiro ponto, guerras e rumores de guerras. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olha, tá para acontecer a guerra. Vão jogar, vão lançar aquela ogiva nuclear, vão fazer não sei o quê. Rumores de guerras. Olha, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Claro que aqui a ideia do fim é outra perspectiva teológica, não é o fim da humanidade disso aí, é o fim de outro elemento. O cenário mundial é marcado por conflitos e tensões constantes. Jesus não disse que isso seria o fim, mas sinais que apontam para ele. Sinais que sinalizam, é uma ambiguidade, né? Para algo maior lá na frente. O medo e a instabilidade lembram que a paz verdadeira não vira de governos humanos, não virá de governos humanos, mas apenas do reino de Cristo. Então, a gente tem que entender uma coisa biblicamente e o que não é bíblico. O que é bíblico, o que não é bíblico, o que é fanatismo. Próximo slide. Quarto ponto. Fome em vários lugares do mundo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assustei porque é que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A fome mundial, mesmo em tempos de tecnologia e abundância, mostra a desigualdade e a incapacidade humana de governar com justiça. Esse sinal denuncia a fragilidade da sociedade e nos lembra que Jesus é o pão da vida que supre a necessidade mais profunda do homem. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 4:4, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou vem da boca de Deus. Então, ser humano, ele se alimenta do pão material, físico, beleza, mas também se alimenta do espiritual, porque nós somos um ser tricotômico. Quinto ponto, pestes e enfermidades. Verso 7, parte B. E pestes e terremotos em vários lugares. Epidemias, pandemias, como a gente viu na prática. Nós não sabíamos o que era uma pandemia. Nós conhecíamos o termo, mas não entendíamos na prática. Ver num filme é uma coisa, presenciar é outra. Quem não se assustou em ter que ficar usando máscara, tomar vacina, não sei o que, tal. Ficou uma coisa assim, fora do comum. China e Japão já tem esse costume, né? Eu já vi filmes, parece que é diariamente, muitas bactérias, muitos vírus lá, eles só vivem de máscara. E eu dizia, gente, que é isso? Por que isso? Só na prática que eu entendi. Que a partir de um vírus, ele pode assolar e destruir a humanidade toda. E isso eu vi na prática, não foi na teoria. A ciência, ela avança, mas o homem continua o quê? Vulnerável. Um mosquito destrói eu e você, mosquito da dengue. Uma coisa pequenininha assim, ó. Derruba um cara de 200, 300 quilos, o cara mais forte da humanidade. Para dizer o quê? Você não é nada, querido. Confie não na sua força. Confie em Deus. Confiemos em Deus. A nossa força vem do alto. Esses acontecimentos, pode voltar, eu acho que eu não li a parte final do verso 3, não. Esses acontecimentos, lembra que epidemias, a criança avança, mas o homem continua vulnerável. Esses acontecimentos lembram que a criação geme aguardando a redenção. Romanos capítulo 8, verso 22. Só em Cristo encontraremos restauração plena. Próximo slide. Terremotos e desastres naturais. E pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7, parte B. Fenômenos naturais, muitas vezes em intensidade crescente, apontam para a instabilidade da criação. O mundo sofre os efeitos colaterais do pecado, desde a sua queda. Esses sinais despertam nossa consciência de que a criação aguarda o Criador, que fará novos céus e nova terra. Amém. Sétimo ponto. Pregação do evangelho a todas as nações. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Apesar das dificuldades, eu utilizo esse verso para especificar uma amplicidade do evangelho. Evidentemente que no capítulo 24, eu creio numa perspectiva em que existirá tribulação, e no momento que pregar o evangelho, aí virá o fim dessa tribulação, que é a questão dos 7 anos, né? Apesar das dificuldades, o evangelho tem alcançado povos e línguas antes inalcançáveis. A missão da igreja é clara: ser testemunha de Cristo até os confins da terra. Esse sinal é um convite à participação ativa na obra missionária, sabendo que a volta de Cristo está ligada ao cumprimento da missão. Nós temos essa missão de pregar o evangelho. Se ninguém pregar o evangelho,
A Bíblia diz que até os anjos poderiam descer e fazer isso, mas eles com certeza não iam ter a paciência que eu e você temos. Imagina um camarada alto, forte, com espada, vai aceitar a palavra, não daria bem. Então nós temos essa missão. Amém? Parte 8ª. Apostasia e abandono da fé. Se existe apostasia, significa que alguém conheceu a palavra. Se alguém conheceu a palavra, ela foi mudada, transformada. Porque senão não seria transformação e nem apostasia. É abandonar perfeitamente aquilo que era puro, que foi puro na sua vida. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. 2 Tessalonicenses. É evidentemente que nós temos que, para entender a segunda parte de Tessalonicenses, tem que se compreender cronologicamente 1 Tessalonicenses. A escatologia bíblica, ela acontece dessa forma cronológica. Perdão. Eu leio o primeiro texto, 1 Tessalonicenses, depois é que eu vou para a segunda carta, né, a segunda epístola, no caso, né? Muitos, em um dia, professaram fé, se afastaram, atraídos pelo mundo ou pelo engano. Isso mostra que nem todos que dizem Senhor, Senhor, permanecerão ou permanecem na palavra do Senhor. O verdadeiro discípulo persevera até o fim. A apostasia é um alerta para examinarmos nosso coração e permanecermos fiéis em Cristo. Quantos líderes, pastores, cristãos, pregadores, tudo, não se desviaram da presença do Senhor? E você fica assustado, mas fulano, cicrano, isso não é nada comparado ao que vai acontecer no final dos tempos. Muita gente vai se afastar profundamente assim. Seja do analfabeto da Bíblia até o pós-doutorado em teologia. É um dos principais que vão. Mas por que isso acontece? Porque nem todo mundo está preparado. Nós temos que examinarmos o nosso ser. Nós não podemos confiar no nosso saber, na nossa inteligência. Nós temos que confiar em Deus, pedir misericórdia, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que quando eu cair, eu tenho que pedir misericórdia a Deus para me levantar. Por isso que Paulo diz, quem tiver de pé, cuide para que não caia. Quem tiver de pé significa quem? Quem já está ali à frente, quem está ali forte, firme, e de repente, por alguns vacilos estratégicos do inimigo, a pessoa já era. 9.9. São 15. Manifestação do anticristo. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, parte B. O anticristo representa a oposição máxima contra Deus e tudo que for Bíblia, Espírito Santo, enganando as nações. Ele simboliza a tentativa humana e satânica de substituir Cristo. A revelação desse líder mostra a batalha espiritual em sua forma mais intensa, mas também garante que a vitória final pertence ao Senhor Jesus. Próximo slide. Aumento da violência. E como foi eu tenho muito medo desse verso, meus irmãos. Já preguei ele na igreja, me arrepiei, eu só preguei sobre a preposição até. Foi 1 hora ou foi 1 hora e meia, não me lembro. Eu preguei sobre a preposição até nessa parte. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24. Deixa eu ver nessa versão aqui como é que diz. Porque eu botei em outra versão aí. Mateus 24. Perdão. 24, 37. 24 e 37 aqui na minha diz o seguinte. Eu preguei com essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia escatológica. Ela está bem apagadazinha, que foi uma das primeiras Bíblias que eu comprei. Bíblia de Estudo Profético de Tim LaHaye. Acho que com certeza o irmão Samuel e os demais conhecem. Olha só o verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também... Perdão. Eu tô com uma tosse horrível. Muito frio aqui em Poção. Mas... e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Até.
preposição, uma das essenciais, a, ante, após, até, com, contra, de, deixe, para, perante, sem, sobre, trás, até, processo, limite, até em momento, uma coisa que começa e outra que finaliza. Vá até aqui, de lá para frente, já não estou mais com você. Distância, limite, até o dia. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência. As pessoas estavam brincando continuamente, continuavam fazendo as mesmas coisas. Tratavam o casamento com banalização, brincavam. Hoje vemos esse reflexo em assassinatos, guerras urbanas e desprezo pela própria vida. A vida hoje está sendo banalizada. Eu dou aula a cerca de 1.000 alunos, manhã, tarde e noite, 3 períodos. Dou aula ao 7º ano, 8º ano, 9º ano, 1º, 2º, 3º ano, EMEJA 1, 2 e 3, das pessoas que têm de 11, 12 anos até 75 anos. A minha aluna mais velha tem 75 anos, de 70 a 75 anos. É o Travessia e o EMEJA. E eu vejo a vulgarização de dizer assim, deu um problema aqui no trabalho, eu vou me matar. Gente que está assim, tratando a vida como uma banalização. Quantas pessoas há 15 anos atrás, 20 anos atrás, você ouviu dizer ou presenciou alguém vizinho dizer assim, fulano se matou porque perdeu o namorado, fulano se matou porque fulano não quis deixar ele entrar na igreja, fulano matou porque estava sobrecarregado de trabalho? Eu nunca escutei. Não, mas naquela época não tinha internet. Sim, não tinha internet, mas tinha boca. O que mais o pessoal tinha antigamente era fuxico. O pessoal falava, dizia aqui, pronto, acabou, essa cidade toda está sabendo já. Eu só vi um caso, um único caso de uma pessoa cometer tirar a própria vida, só foi um único caso, em que a pessoa estava sobrecarregada com algumas coisas, da família, da escola e da sua orientação sexual, mas só foi uma única vez. Ela teve chance de se arrepender, ela não conseguiu, tomou uma medicação, foi para o hospital e de repente fizeram a lavagem e ela se arrependeu amargamente, pediu perdão a Deus, teve a chance e disse, se tu me der a oportunidade de eu estar viva, Senhor, tal, eu vou mudar a minha vida, mas infelizmente não aconteceu, essa pessoa morreu. Mas só foi um caso só. E hoje em dia você vê a torta à direita sendo anunciado. A vida está se tornando banal, desprezada. Jesus usou esse paralelo para mostrar que, assim como o juízo veio pelo dilúvio, também virá em sua volta. Vai acontecer. Próximo slide, 11º sinal. Escárnio e zombaria contra a fé. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, seus próprios prazeres. O famoso hedonismo. Estudem isso depois, quem não conhece. Mas é pecado? É. Mas assim, mas te dá prazer? Sim. Então, cara, vai em frente. Mas é pecado, é errado. Não é legal. Mas te dá prazer? Sim. Meu irmão, não se importa com isso não, cara. Você tem que procurar o que te dá prazer, que deixa tu vivo, virado. Não é assim que funciona. Por isso que quando a gente entende aquele versículo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu estou estabelecendo uma tríade. Primeiro Deus, segundo eu e terceiro o próximo. Não é segundo o próximo, terceiro eu. Primeiro a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é para eu não fazer isso, eu não tenho que fazer isso. Eu não deveria fazer isso. Segundo eu tenho que pensar como é que vai ser a minha vida. E terceiro, o próximo. Então, para eu amar o próximo, primeiro eu tenho que me amar. E primeiro, antes de me amar, eu tenho que amar primeiro a Deus sobre todas as coisas. Por isso que teve aluno meu que deixou de se matar porque eu disse essa tríade. Se você amar a você mais do que você ama a Deus, você está cometendo um pecado. Se você diz que ama fulano mais do que você se ama, você está mentindo. Como é que você quer se matar porque terminou o relacionamento para provar a ele que o ama? Faça o contrário. Se você ama de verdade a ele, você tem que se amar primeiro. Então você não pode incorrer nada contra o seu próprio corpo. Isso é incongruência. E a pessoa olhou e disse, é mesmo. Entendi agora. Que se eu amo realmente a próxima pessoa, a pessoa que está à minha frente, como é que eu vou fazer alguma coisa contra mim mesmo? Se eu digo que eu amo ele. Não, se você o ama, você não vai fazer nada contra a sua própria vida. O desprezo pela fé, a zombaria contra a volta de Cristo e o ceticismo crescem, vá lá, adora. Descomunal. Muitos consideram a mensagem do evangelho ultrapassada. Tu ainda prega o evangelho? Teve um irmão, ele está fazendo doutorado em teologia, que disse, irmão, vocês ainda pregam o evangelho aí assim, em porta, em porção? Eu disse, claro que sim, a gente continua pregando.
Sim, na rádio, no dia a dia, no trabalho, quando há espaço, nas folgas, onde eu estou falando do evangelho. Eu vou pagar uma conta que for falando no evangelho. Vou falar alguma coisa, eu tenho que criar alguma coisa para falar sobre Jesus. Tem os meus colegas que dizem, cara, não tem um assunto que tu não aumenta, que não coloque a Bíblia. Aí depois é que a gente vem se tocar que tu tá falando sobre Jesus, e a gente acaba falando sobre Jesus. Não que seja ruim, Marquinhos. Mas a gente já percebeu isso. Eu disse, que bom. Significa que eu não fico perdendo meu tempo com besteira, com piada, com banalização, com falar da vida dos outros. Eu quero falar sobre Jesus. Jesus, sim, é a essência da minha vida, da nossa vida. Sem ele não somos nada, não somos, não podemos e não temos. Contudo, o Senhor não tarda, mas espera que todos cheguem ao arrependimento. O escárnio deve fortalecer nossa esperança e não eu não sei o que é ali que eu esqueci, e não abalar nossa fé. Eita, todo mundo está se desviando, meu irmão Samuel, naquela igreja que você participou há 10 anos, que tinha 1.500 pessoas, só tem 5 pessoas. E quais são as 5 pessoas? 3 mudos e 2 surdos. Só ficaram eles. E agora, vamos se desviar também? Bem, o mundo está aí, é só você dar chance à carne. Vá em frente. Se você não confia na palavra, vá em frente. Mas se você aguarda ansiosamente a Cristo, você será um bem-aventurado. Bem-aventurados que esperam no Senhor, que o aguardam. Jeremias 17:7. O escárnio deve se o escárnio não pode fazer a gente desaproximar de Deus, mas nos aproximar de Deus, da sua palavra. Próximo slide. 12º, o amor ao dinheiro e ao materialismo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis de criar filhos, difícil de se relacionar, difícil de você manter fidelidade conjugal, difícil de você mostrar santidade, separação do mundo, do pecado, difícil em vários aspectos, e difícil mais ainda em relação às pessoas apegadas ao material. O mais importante na minha casa lá é a minha conta. Porque se acontecer alguma coisa, eu vou lá, passo o cartão, acabou. É meu carro, é minha casa, a minha proteção. Não, isso é futilidade. A Bíblia diz que tudo aquilo que não veio ao coração, que não subiu ao coração, que não entrou aqui, ó, é o que está preparado para mim e para você. 1 Coríntios 2:9. Ou seja, tudo aquilo que encanta o ser humano nessa terra, o mais bonito que você já viu, não se compara ao que está preparado para aquele que é fiel até o fim. Mas aquilo que eu escutei mais lindo, mais magnífico da minha vida, não se compara. Aquilo que eu pisei, não se compara. Para quem for fiel, é claro, né? Esse sinal nos chama, Paulo já alertava para esse amor desordenado ao dinheiro, que é a raiz de muitos males. Esse sinal nos chama a viver com simplicidade, lembrando que nada levaremos deste mundo, exceto nossa fé em Cristo. É uns textos reflexivos bem simples, bem simplório, para que a gente possa compreender de forma geral. Próximo slide. 13º ponto. Israel como foco profético, como relógio escatológico. Assim também vos, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. O renascimento de Israel como nação, em 1948, é um marco profético. A restauração do povo judeu e os conflitos em torno de Jerusalém apontam para o cumprimento das Escrituras. Israel é como o relógio. Israel não é o relógio. É como o relógio profético de Deus. Lembrando-nos de que o fim está próximo. Próximo slide. 14º. Falsas doutrinas e relativismo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tem aquela parte de Timóteo também, que diz assim, o Espírito expressamente diz que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, o Espírito expressamente diz que no final dos tempos,
muitos se desviarão da palavra do Senhor, dando ouvidos a todo tipo de pessoa e doutrinas humanas, não bíblicas. Doutrinas que massageiam o ego humano proliferam. Ah, quem é o teu mentor? Ah, vou dar uma mentoria espiritual aqui. É bonito você orientar. Tem uma pessoa para orientar na fé. Não tem nenhum problema. Mas a mentoria em relação ao homem. O centro é Cristo. As mensagens, elas devem ser cristológicas e não antropológica. O homem está no centro, meu querido. Eu me lembrei agora, eu acho que foi de Chester, né? A frase que ele, meu queridão, meu querido. Tem um pregador aí que diz assim, meu querido, meu lindo, você, Deus quer você desse jeito. E cometendo pecado. O cara, que bom, meu Deus, que a carne não estava aguentando, agora que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Olha que mensagem profética, entre aspas, linda, né? Maldita, maldita separado, e maldita no sentido de que foi mal aplicada, na forma errada, e maldita porque tem efeitos negativos, malignos. Esse sinal nos chama ao amor, a amar a palavra, mesmo quando ela confronta, mas somente a verdade liberta. Mas essa parte aqui da Bíblia, rapaz, eu não gosto não. Por quê? Porque eu faço as coisas erradas. Não tem como tirar, não. Não tem como apagar, não. Não, meu irmão. Ou você ignora, ou você se liberta por ela. Não tem para onde ir, não. Tá aqui na palavra. Próximo slide. 15º e último. O clamor do Espírito e da igreja. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Perdão. O último sinal, ele é espiritual. A igreja, impulsionada pelo Espírito, anseia pela volta de Cristo. O coração do verdadeiro cristão chama por esse dia. Tem gente que diz assim, não, eu espero que Jesus não volte agora, porque eu tenho umas pendências aí e tal, e eu tenho que deixar tudo certinho, tal, tal. Mas o cristão verdadeiro, tirando dessa cultura, é porque a cultura oriental é diferente da nossa, ocidental, em que quem ficava aguardando no posto não é igual hoje. O homem está lá esperando a noiva, e o noivo ficava lá. Na cultura judaica, era a noiva que estava lá aguardando o noivo. Os irmãos sabem disso? Isso é só um adendo aqui. Então, nós somos a noiva de Cristo. Cada crente que tiver essa humanidade, que é fiel a Deus, que honra a sua palavra, que vive em santificação, que vive fazendo o que é certo, o que é correto, pedindo misericórdia a Deus, porque somos pecadores remidos, somos pecadores, somos falhos, somos fracos, mas Deus é grande na nossa vida. O que vale não é o remorso. Deus não admite remorso. Deus admite pessoas que são conscientes do seu erro, dos seus erros, dos seus pecados, e pedem perdão a Deus. E o arrependimento, sim, comove Deus. Deus olha para um coração, Deus não consegue, entre aspas, é, ignorar um coração arrependido. Até o último momento da vida dele, se ele tiver chance, como o ladrão da cruz, ele diz, eu te perdoo. Esse desejo revela uma fé viva, que não está presa a este mundo, mas aguarda a redenção final em Cristo. Tem muita gente que é presa a esse mundinho aqui. Não aguarda Cristo, não está ansioso. Nós deveríamos, eu digo nós, estou incluso, pronome primeira pessoa do plural, o nós no plural enfatiza vocês e eu, nós. Deveríamos, sempre, todo dia que for dormir, e quando você acordar, dizer, eita, não foi hoje. Mas pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento que o próprio Cristo possa vir. E eu não posso estar me preparando. Eu tenho que estar preparado. E se eu ainda não me preparei, eu tenho que estar preparado. Uma pergunta para vocês. Pensa aí na sua consciência. Vocês vão ficar felizes quando Jesus voltar? Sim ou não? Bota aí, sim ou não? Se todos vocês disserem que vão ficar felizes quando Jesus voltar, infelizmente eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Vocês vão ficar.
Porque eu não vou ficar feliz com Jesus. Eu vou com ele. Eu não vou ficar feliz. Eu vou subir feliz quando Jesus voltar. Amém? Eu acho que entenderam a pegadinha, né? Na igreja eu disse: quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Quem vai ficar feliz? Aí os irmãos levantaram e disseram: pois vocês vão ficar, porque eu vou subir. Eu não vou ficar feliz, eu vou subir feliz quando Jesus voltar. Próximo slide. Ah, aprendendo mais uma, né? Ponto explicativo. Os sinais não são para nos assustar, porque tem crente que vive assim, irmão. E agora, próxima etapa, eu vi fulano falar, eu vi Rodrigo Silva, eu vi fulano falar que falta mais 2,4% para a profecia e tal, tá acontecer. É verdade, irmão? Eu disse, irmão, calma. Calma, meu irmão. Lê a Bíblia. Calma. Os sinais não é para assustar ninguém. É para deixar o crente atento, com discernimento. Imagina, pode acontecer do crente desacordado da palavra chegar a estar numa tribulação e nem subir. Tá lá assim, o que é que tá acontecendo aqui? Gente, na casa de fulano, ciclano, não tá e tal. Como eu sou pré, né? Eu já tenho essa visão. Mas, gente, eu fui lá, por que tá acontecendo? Todos os irmãos que iam para a igreja, em todo lugar, a maioria sumiram. Não tô entendendo. Esse camarada não tá entendendo que tá nem na própria tribulação. E tão leigo que ele não entende. A cada sinal devemos ser lembrados a viver em santidade. Então, os sinais não são para nos assustar, mas para nos preparar ou nos fazer ter essa consciência. Eu tenho que me preparar. Eles mostram que o mundo caminha para o fim, não é o fim, mas caminha para o fim. Mas também que a esperança da igreja se aproxima. Nós temos que manter os olhos fixos em Cristo. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, esperando com fé e perseverança a sua gloriosa vinda. Próximo slide. Reflexão sobre a volta de Cristo. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Rapaz, quando eu fiz essa leitura na igreja, eu disse, olha a reflexão que Cristo disse aqui, ó. Quando o Filho do Homem, porventura, vier, achará fé na terra? Isso subentende um sinal meio que evidente. E quando Jesus voltar, a coisa não vai estar boa, não. Não vai estar assim, igreja lotada, pipocando. Não. Quem pensa que a igreja vai crescer, ela pode estourar, pipocar. Ela vai estar cheia de pessoas, mas não cheia da presença de Deus. Igrejas cheias, mas ausentes de Deus. Igrejas lotadas, mas sem fruto do Espírito Santo. Igrejas que promovem infinidades de eventos, mas não estão conectados com Deus. Igrejas do touch, geração do touch, que não sente a presença de Deus. É uma reflexão, viu? A volta de Cristo é certa, mas o mundo não crê. Escarnecedores, confirma a profecia. A volta de Cristo será repentina, como nos diz Noé e Ló. A vida parecia normal, até o juízo chegar. A volta de Cristo revelará o estado real do coração. Alguns estarão vigiando, outros indiferentes. A volta de Cristo será precedida por dores de parto. Os sinais não são o fim, mas anúncios do que vem pela frente. O parto, quando Jesus fala, quando a palavra diz, é o seguinte: uma mulher grávida, a ciclicidade das suas dores, elas vão aumentando, e vão ficando cada vez mais intensas e fortes no final, não no começo. A volta de Cristo será motivo de terror para o mundo, não para quem o aguarda, mas de esperança para a igreja. Eu e você somos a igreja de Cristo. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A volta de Cristo expõe a fragilidade da fé. O amor esfriará, a fé diminuirá. Por isso Jesus perguntou, achará fé na terra? E eu até tenho uma reflexão até distinta do que eu já falei aqui, que eu posso até abrir um parênteses aqui e falar para vocês. Quando eu vejo ali, o amor de muitos esfriará, uma vez eu estava lendo, chorando na presença do Senhor, e pedi até uma mensagem para essa parte, e Deus me tocou no coração, dizendo assim, Marquinhos, ele me fez enxergar. E eu digo, meu Deus, que interessante. Olha que interessante.
quando eu li a palavra do Senhor dizendo que a fé de muitos esfriará, e ele diz assim, a fé de muitos, o que significa isso? De que muitos, muitos, muitos não vão perceber latentemente aquilo que você mais amava fazer, você vai banalizar. Preste bem atenção. O amor de muitos esfriará. Se há amor a alguma coisa, ou a alguém, ou a alguma atividade. O que é que você mais amava fazer, Marquinhos? Ler a palavra, ir para a igreja, evangelizar, dar bom testemunho, fazer estudo bíblico, participar do clube da Bíblia, fazer várias coisas que são pertinentes de um verdadeiro cristão. Aí agora eu pego parte deles do que eu amo e começo a sufocar. Olha, todo final de semana, irmão, não dá pra mim não. Por quê? Porque assim, eu tenho uma pelada ali que eu vou jogar uma bolinha, tem um filme que eu vou fazer, ó, tem um novo filme de lançamento, aí não vai dar pra estar aí pra ler a palavra, como a gente fazia e tal. Tá bom, meu irmão? Ó, tem uma viagem, eu ganhei 20 cupons para fazer 20 viagens no ano. São 12 meses, eu vou ver como é que eu vou fazer. Tá bom? Então você vai começando a sacrificar, sobrescrever de forma negativa. Você vai apagar 10 coisas que eu mais fazia. Fazia leitura bíblica. Não faço mais. Eu amava, não amo mais. Esfriar significa isso. Deus me mostrou esse insight de que tudo aquilo que eu amava fazer antes, eu vou banalizar, ao ponto de eu desprezar, de eu me afastar daquilo. Os sinais estão aí. E eu não vou me prolongar, senão eu vou me lembrar da pregação. A volta de Cristo expõe a fragilidade da fé. A volta de Cristo exige vigilância. Vigiai, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Se Jesus disse que era para vigiar, significa que é a qualquer momento. Porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Se eu soubesse que Jesus viria em 2026, no dia 25, 25 de dezembro agora de 2025, se eu soubesse literalmente que Jesus viria nesse momento, quem é crente de verdade faria 3 coisas. Primeiro, ia ver se tinha alguma incompatibilidade com a palavra. Ia se autoanalisar. Não é nascer, não, só. A Bíblia diz que examinar o homem a si mesmo. Não, examinar o homem todos os dias. O ser humano tem que se examinar. Você tem que se examinar. Como é que você está andando, pensando, planejando o seu tempo, a sua vigilância. Eu e você temos que fazer isso. Quando eu analisar, aí pronto, analisei, eu vi. Para que eu veja se tá bom. Primeiro fato, eu vou me analisar. Segundo, eu vou pregar para quem ainda eu não preguei a palavra. E terceiro, quem eu já preguei, eu vou. Olha, Jesus está para vir. Olha, lembra, 25 de dezembro. Eu usei 25 de dezembro aleatoriamente, né? Não é porque a Roma botou como o nascimento de Cristo, né? Mas um número qualquer. 31 de fevereiro, quem sabe? Fica em março, que não tem, né? Cair em março. Então, o que acontece? Eu tenho que analisar isso. Cristão verdadeiro faz isso. Ele se analisa. Segundo, ele vai atrás de quem ele não conseguiu resgatar. Terceiro, ele vai analisar quem ele já tem em casa. Quem é crente. Agora, o cristão de irmã Telato vai o quê? Oxe, Jesus vai vir nesse dia, meu irmão. Vou comprar, não vou pagar. Vou dizer um monte de coisa que eu queria dizer com um bocado de crente, com um bocado de não sei de quem. Eles vão ouvir o que eu queria há muito tempo, mas é porque eu sou bonzinho, para não perder a salvação. Eu estava me controlando assim. Mas agora é que eu vou dizer, porque quando chegar no dia, um dia antes, eu me arrependo e tá tudo bom. Pelo menos eu subo para os ares, para o céu. Pelo menos que eu não deixei barato. E o terceiro, vou beber, vou farrar, vou me prostituir, fazer tudo. Mas uma semana antes, né, por causa da ressaca, eu vou lá. Só o mundo que pensaria assim, uma pessoa que está na carne, não está no espírito. Um verdadeiro cristão, ele pensaria em salvar vidas, se preocupar com a sua vida, com os seus e com o que não alcançou. A volta de Cristo exige isso. Próximo slide. A volta de Cristo deve despertar santidade. Eu pensei até botar deveria. Mas se eu botasse deveria, subentenderia o quê? Uma brecha. Mas eu botei de propósito. Deve despertar. É uma obrigação da gente, irmãos. A Bíblia diz que eu lembrei do versículo aqui.
que diz o seguinte, deixa eu ver aqui, tantos versículos, que diz o seguinte, sem santidade ninguém, sem santidade ninguém verá ao Senhor, né? Pode dizer aí, Samuel. Seguir a paz e É, a santificação, sem a exato. qual ninguém verá o Seguir Senhor. a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, para eu ver o Senhor, eu tenho que estar em santidade. Eu tenho que estar em paz comigo para com Deus, comigo para com o próximo. Agora, se o próximo está para comigo e não está em paz, problema dele, mas eu estou em paz. É a minha obrigação. A volta de Cristo traz consolo. Consolai-vos uns aos outros, como estas palavras. A gente vê uma sociedade imunda. É um mundo imundo, maligno e imoral, e insano. A cada vez mais injusto. Você fica indignado com tantas coisas acontecendo. Aí você aguarda o quê? Senhor, vem logo. Venha logo, Senhor. Pai eterno, eu tô orando para que tu venha. Eu tô preparado, Senhor. Tô preparado. Me acordei hoje preparado. Vou trabalhar. Tô preparado. Porque eu nunca vi tanta coisa que tá acontecendo. Tanta indignação. Tanto cão que tem nesse mundo. Próximo slide. Penúltimo e depois o último slide. Como acontecerá a volta de Cristo? Na perspectiva geral, predominante, e a visão que eu creio, é o seguinte: Jesus virá em breve. Ele não veio ainda. E sua vinda não será para todos, porque nem todos estão o aguardando, mas somente para aqueles que o aguardam com fé e esperança, como afirma Hebreus 9:28. Eu sou apaixonado por esse verso. Aparecerá segunda vez. Tem crente que, não, quando vai estudar escatologia, esquece de citar esse versinho aí. Essa parte fundamental. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam. Para quê? Para a salvação. Quem é que está o esperando? Quem é que está o aguardando? O mundo está aguardando Jesus? Não. Quem é que está o aguardando? A igreja de Cristo, eu, você, que realmente pertence a Cristo, a igreja espiritual. A expectativa do arrebatamento é um grande consolo da igreja, pois sabemos que antes da grande tribulação, aquele tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, o Senhor recolherá os seus fiéis, poupando-os da ira futura. Apocalipse 3:10. Eu vou livrar você não na tribulação, mas da tribulação. Você livrar na subentende te proteger. E quando a Bíblia diz em Apocalipse, no grego, lá é da tribulação. Professor Samuel, eu vou te livrar na tribulação. Você vai estar na tribulação, eu vou te livrar. Eu vou ficar assim, ó. Não vou deixar que nada aconteça contigo, não, Samuel. Pode ficar tranquilo. Você vai estar na tribulação e alguma coisa vai te livrar. Porque é na. Quando Apocalipse fala da, se entende que eu vou tirar, arrancar. É a perspectiva que eu creio e eu sigo. A Bíblia nos mostra que primeiro haverá o arrebatamento da igreja de forma súbita, como um ladrão à noite. Um ladrão da noite, ele avisa quando vai chegar na sua casa, na minha casa? Porque se avisar, esse ladrão é louco. Samuel, semana que vem, eu fiquei sabendo que você vai sair de casa e tal, então vai fazer aquela festa, né, em tal lugar, festividade com os irmãos, amigos, aí a tua casa vai ficar livre, não é isso? Vê só, eu vou aí roubar uns 50 livros, tá bom? O ladrão vai roubar livro? Não vai não. Vai dizer, olha, vou roubar aquela Hilux, a tua Hilux, lá, a preta, a branca não, tá bom? Beleza? A Lamborghini eu vou deixar em paz, ok? Olha só. Aí você dizer, tá bom, mas tu vai levar leva a branca, porque a branca suja mais, a preta não. Tá bom, beleza. Aí tu viaja, aí de repente, olha, soubesse o que foi, roubaram teu carro. Mas, rapaz, foi o ladrão que telefonou para mim avisando. Irmão, olha só, se a volta de Cristo é como um ladrão da noite, o que é que Jesus enfaticamente está dizendo, irmão Chester? É de que eu e você temos que estar preparado. É iminente. É iminente. A Bíblia nos mostra que primeiro haverá isso aí. Neste momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, recebendo corpos glorificados,
os santificados, né, ou pneumáticos, no grego, como o próprio Paulo fala, para estarem com o Senhor nos ares. Logo em seguida, a igreja será levada à presença de Cristo para participar das bodas do Cordeiro, blá, 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 enquanto na terra terá início a grande tribulação. Próximo slide, final. Essa tribulação será descomunal, atípica e, além de tudo, que já se viu na história. Não se trata de uma repetição do que já aconteceu, mas de um período único, marcado por juízos sem precedentes sobre a humanidade incrédula. Jesus mesmo advertiu que jamais houve algo igual, nem haverá depois. Porque alguns irmãos dizem, mas irmão, tantos irmãos já passaram por tanta tribulação, os irmãos foram engolidos por cobra, anaconda. Calma, não aumenta não. Foram leões, destruiu, beleza. Meu irmão, ali estava na tribulação. Por isso que lá em João 7 e em diante diz assim, não peço que o estire, mas que os livre. Sim, mas Jesus não está falando que ali é tribulação. Não é isso, não. O cristão ele não vai ter uma blindagem, igual no filme dos X-Men, não. Vai ter uma proteção daquele lá do Anel Verde, que eu esqueci agora. Sumiu na minha cabeça. Uma blindagem assim, eu estou andando, e eu tô na tribulação, e uma blindagem espiritual assim, os demônios querendo entrar e nada. Eu disse, não, aqui nós estamos protegidos, a Bíblia diz isso. Não, não vai ser isso, não vai ser coisa de quadrinho, não, até onde eu sei, né? O cristão verdadeiro não espera apenas... o cristão verdadeiro... Onde é que eu parei aqui? O anticristo, durante essa tribulação será descomunal, atípica, não se trata de uma repetição, blá, 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 blá. Durante esses 7 anos de tribulação, Deus tratará especialmente com Israel e com as nações, revelando seu juízo e justiça. O anticristo se levantará, enganará muitos, mas será finalmente derrotado. Ao término desse período, Cristo virá em glória, não mais invisível, por isso que Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 2 fala que todo olho o verá. Todo olho o verá por quê? Para se cumprir o que aconteceu, né? Como no arrebatamento, mas de forma visível e majestosa, descendo com poder e grande glória para instaurar seu reino milenar. Eu creio no reino milenar também. O cristão verdadeiro não espera apenas sinais, mas permanece vigilante, vivendo em santidade e esperança, atento à voz do noivo e ao soar da trombeta, porque sabe que a qualquer momento iminente pode se cumprir a promessa bendita. Qual? E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E eu termino aqui essa micro apresentação sobre pequenos sinais que sinalizam a volta de Cristo. Amém.